Olá, pessoal! Vamos trabalhar agora o conto maravilhoso. O que é um conto maravilhoso? Lembra que a gente viu o que é um gênero, como é que é o gênero textual conto, as características, exploramos, percebemos que é uma narrativa, que tem os elementos de uma narrativa, que é uma narrativa breve, uma narrativa curta, não é verdade? A gente aprendeu também que o conto traz personagens, né, que tem o protagonista, que tem o antagonista, né, que é uma história única, né, de um determinado personagem que vai viver essa história até um clímax, né, desenvolver um conflito, esse conflito vai chegar a um clímax, na verdade, ao auge desse conflito, e depois eu vou trazer um desfecho, né, ou seja, um tipo de solução para esse conflito, e depois eu finalizo dizendo, né, como é que ficaram os personagens em relação a tudo isso que eles viveram, né? Então a gente aprendeu tudo isso no conto, né? A gente aprendeu que o conto pode ser narrado na primeira pessoa, quando o narrador ele faz parte do conto, ou seja, ele é um personagem. Quando o narrador é um personagem, ele vai narrar em primeira pessoa, dizendo que ele, né? Como que ele vê tudo isso, né? De forma, né, mais pessoal. Né? Agora, se o narrador não é um personagem, ele só está observando os fatos sem participar, a gente aprendeu também, né? É um narrador observador, e ele vai narrar em terceira pessoa, né? Lembrando que terceira pessoa é quando a gente está falando de alguém, né? Ou de alguma coisa, não é verdade? O que mais a gente aprendeu? A gente aprendeu o tempo, o espaço, esses marcadores temporais, né, de tempo e espaço na narrativa, são elementos de uma narrativa. Se ele é um texto narrativo, eu tenho que trazer o tempo, quando que ocorreu essa narrativa, né, esse conto, eu tenho que trazer o espaço, né, onde que ocorreu. Às vezes a gente esquece de colocar isso, e isso é muito importante. Então, os elementos da narrativa são importantes que eles apareçam no nosso texto, né, na nossa produção textual. A gente aprendeu que existe conto de vários tipos. Podem ser contos populares, podem ser contos maravilhosos, fantásticos, podem ser contos misteriosos, contos de terror, né? Podem ser... Gente, é uma infinidade de conto psicológico, como eu falei, que a Clarice é especialista, né? Clarice Lispector é especialista em contos psicológicos, que entra na mente dos personagens e traz para a gente toda a imaginação, todo o pensamento, toda a sensação que o personagem tem diante dos fatos, né? Ocorridos, né? De cada coisa que ele passa. Não é legal? Então a gente aprendeu muita coisa sobre conto, né? E aí, o que eu falei para vocês? Contos de aventura, tem muitos contos, muito bom. A gente vai especificar agora, a gente vai trabalhar o conto maravilhoso. Pois é, ele é maravilhoso, porque ele é mágico, ele tem encantamento. Ele vive num mundo diferente do mundo real. Vamos trabalhar tudo isso, vamos ver esse lado místico, né? Bem divertido. Vamos lá. Vamos lá. Foi, porque sempre dá aquela travadinha na nossa marquinha, né? Pessoal, o conto maravilhoso e o conto fantástico. Eu trouxe isso para vocês porque às vezes a gente confunde, né? Qual a diferença de um conto maravilhoso para um conto fantástico? Existe uma diferença? Existe. É pequena, mas quando eu falar da diferença para vocês, vocês vão perceber que, eita, realmente eles são diferentes. Então vamos lá, a gente vai querer trabalhar, a gente vai aprofundar no conto maravilhoso. Outro dia a gente vai aprofundar no conto fantástico. Mas hoje a gente vai trabalhar conto maravilhoso a partir de agora, certo? Então, como todo conto, o conto maravilhoso é uma narrativa ficcional, breve, ou seja, gente, ele não é uma narrativa real e não é uma narrativa longa, como todo conto que não é uma narrativa longa, tá certo? Já é uma característica do conto. Mas ele é uma narrativa ficcional. O que significa isso?
significa que não é real, tá certo? É um mundo mágico, é um mundo místico, com seres místicos, com personagens místicos que eu vou criar. Não existem personagens reais, tá certo? Então vamos lá. Vai ter introdução? Vai. Lembrando que é um conto, então tem que ter as características do conto, né? De uma narrativa. Então vai ter uma introdução, que é o quê? Eu vou explicar nessa introdução, vou apresentar meus personagens místicos, vou dizer aonde eles moram, né? O espaço, né? Onde é que eles moram, exatamente, ou aonde que vai acontecer essa minha narrativa, numa floresta encantada, pode ser. Eu vou dizer quando, né, numa vez, em um mundo muito distante, numa bela tarde, isso aconteceu. Na verdade, então, eu vou trazer tudo isso na minha introdução, né? Eu faço essa apresentação, mostro o dia a dia deles como forma natural. Depois, em seguida, lembra disso? Eu trago um desenvolvimento. Eu vou desenvolver um problema, uma coisa que eles vão ter que resolver, que eles vão ter que conflitar, um tipo de conflito, não é verdade? Eu vou ter que trazer alguma coisa para que movimente essa história, né? Uma aventura dentro desse conto de maravilhoso que esses meus personagens possam viver, também pode ser. Só que esse desenvolvimento, esse conflito, essa vivência que eles vão ter que ter, vai chegar a um clímax, que é o quê? O momento de maior tensão, o momento que chega ao máximo dessa aventura ou desse conflito ou desse problema que eu apresentei, é verdade? Que eles vão viver. E eu tenho que trazer depois disso o desfecho. O desfecho, que é o que eu falei, é uma solução, né, que eu trago para esse clímax, para esse problema que eu mostrei, que eu trouxe à tona, na verdade, com esses personagens. Então, eu trago um desfecho, uma solução, que ela pode ser muito interessante, que eu posso tanto trabalhar nesse desfecho, uma coisa que o meu eleitor esteja esperando que aconteça com esse personagem, como eu posso também surpreender o meu eleitor e não colocar exatamente como ele espera, e ele vai se surpreender. Então, eu posso trabalhar o desfecho do jeito que eu quiser. E depois eu finalizo dizendo como é que ficou cada personagem depois de tudo isso, de ter vivido tudo isso, o dia a dia deles depois, né? Eu finalizo dizendo isso, apresentando isso, como é que foi tudo isso para eles, como é que eles vivem agora, né? E aí eu estou finalizando, tá certo? Porque, claro, se ele viver uma aventura, se ele viver um conflito, ele vai estar diferente, né? A gente já conversou sobre isso. Meu personagem não vai estar o mesmo diante de tudo isso que ele viveu. Ele vai estar agora uma pessoa diferente, né? Ele vai estar com características diferentes. Ele aprendeu alguma coisa, ele viveu alguma coisa, e isso faz parte dele agora. Então, eu vou apresentar, vou finalizar dizendo como é que ele está agora, depois de tudo isso. É o que a gente espera do ponto, tá certo? Então, pessoal, ele é chamado de maravilhoso por haver a presença de fatos ou seres sobrenaturais, mágicos, os quais são aceitos e tidos como normais pelos personagens. Os personagens vão viver isso de forma muito normal. Para eles é isso aí. É o mundo dele, não existe o real, não existe a coisa diferente disso. Então, é tido como normal, tá certo? Então, pessoal, vamos lá, onde eu quero chegar. O conto maravilhoso, o contato é somente com o mundo mágico, não existe real no conto maravilhoso, tudo é mágico, os seres são místicos, os personagens são criados como elementos místicos, tá certo? E todos eles vão ter umas características místicas, coisas que eu vou trabalhar em cima disso, nada é real, nada é do mundo real, tá certo? Por exemplo, nós temos aí, trouxe para vocês Senhor dos Anéis. Todos são seres criados de forma mística, de forma inventada. Não existe nada real ali no Senhor dos Anéis, não é verdade? Quem já viu sabe disso, né? Que não existe nada de real. Tudo é inventado, tá certo? O que é diferente, que difere do conto fantástico? Vou trazer agora para vocês a diferença do conto fantástico, né? Porque no conto fantástico existe o contato entre o mundo mágico e o mundo real. Existe esse contato. Em algum momento eles fazem esse contato entre o mundo real e o mundo mágico.
Coisa que não ocorre no conto maravilhoso. No conto maravilhoso tudo é fantástico, tudo é mágico, tudo é místico, tudo é inventado. Lá no conto fantástico, não. No conto fantástico, em algum momento da trama, vai ter esse contato com o real, com o humano, provavelmente com o humano. Não existe esse contato, né? Por exemplo, aqui ó, eu trouxe para vocês Harry Potter. Harry Potter é um bruxo que é humano, não é verdade? E ele tem um contato com os trouxas, que são humanos. Então, eu tenho os bruxos, os místicos, os elementos sobrenaturais, né? E eu também tenho todo o humano, dia a dia, que se passa em Nova York, que se passa em Londres, né? Que se passa lá na Inglaterra. Muitas coisas do filme. Então, os locais são reais, as pessoas são reais, existem, os humanos existem. Então, ele traz essa ideia do real com o místico. Então, se chama fantástico. São os contos fantásticos. Então, bota aí na cabeça, quando eu falar de Harry Potter, ou quando eu falar de contos fantásticos, lembre do Harry Potter, que faz esse trabalho misturado, não é verdade? Agora, quando eu falar de um conto maravilhoso, lembre do Senhor dos Anéis. Lá é tudo maravilhoso, tudo é inventado, é um condado, é um anel místico, é uma coisa mística, é um ser malvado místico, é tudo inventado, não existe nada humano ali, certo, pessoal? Nenhum deles são humanos mesmo, com características de humano, de uma realidade. Não existe isso. Vamos lá. Ficou bem a diferença? Se não ficou, volte lá, porque está bem explicadinho, volte de novo e veja de novo, tá? Que aí vocês vão entender a diferença. Então, pessoal, o conto maravilhoso traz uma linguagem que maravilhosa, né? Uma linguagem que a gente vai trabalhar em cada momento agora. Os contos, em sua maioria, apresentam uma estrutura muito simples, a gente já falou sobre isso, e fixa. A própria forma de iniciar, por exemplo, era uma vez, né? E de finalizar, e foram felizes para sempre, revelam isso. Né? Normalmente nos contos a gente começa com era uma vez, né? Normalmente os contos de fadas, contos mais fantasiosos, e com eu finalizo com foram felizes para sempre. Às vezes nem sempre finaliza dessa forma, né? Foram felizes para sempre. Às vezes nem sempre eles foram felizes para sempre depois disso, né? Muito legal. Então, aqui uma charge, ó. Então, era uma vez, oba, e foram felizes para sempre. Mas aí já é uma brincadeira. Pessoal, vamos falar então dos marcadores temporais que são muito importantes, certo? Preste atenção nisso, que tem gente que ainda está com dúvida nisso e isso é muito fácil de entender, tá certo? Preste atenção que vocês vão entender. Os marcadores temporais e os marcadores espaciais são muito importantes numa narrativa. Nos contos maravilhosos, geralmente o tempo e o espaço são vagos. Esse recurso ajuda a criar uma sensação de mundo imaginário. Pessoal, o que quer dizer que são vagos? São vagos porque, quando eu falo em uma noite, eu preciso dizer qual é a noite? Quando eu falo numa tarde linda, preciso dizer que dia foi isso? Qual tarde que foi isso? Não, não precisa ser preciso, pode ser vago, pode ser numa tarde, porque o meu leitor não está esperando essa precisão, ele não precisa dessa informação. Então, é uma característica do conto, principalmente do conto maravilhoso, não precisar o dia, o tempo que isso ocorreu. Então, a gente tem que colocar? Tem, mas tem que colocar de forma vaga, de forma generalizar. Numa terra distante, né, dentro de uma floresta, preciso dizer qual é a floresta? Preciso dizer que foi numa floresta amazônica? Preciso localizar essa floresta? Preciso dizer qual é ela? Não, porque essa informação não vai ser relevante para o meu leitor. Ele não está interessado em saber onde é, qual é essa floresta, certo? Ele quer saber, e está dentro da trama, o que importa para ele é que foi numa floresta escura, foi numa floresta à noite, num tempo chuvoso, né? Precisa dizer qual é a noite? Não, eu não preciso localizar ele no tempo e nem, né, pessoal, nem no espaço. Ou de forma precisa. Eu preciso dizer, tá, pessoal? Olha, tem que ter o tempo e o espaço. Eu tenho que dizer se foi de dia, se foi de noite, se foi de tarde, quando que isso aconteceu, tá certo? No tempo que isso aconteceu. E eu preciso dizer o espaço, aonde que foi que isso aconteceu? Foi numa floresta, foi numa casa, foi numa rua, foi numa terra distante? Onde que isso aconteceu, tá certo? Sem especificar quem é essa terra, quem é essa casa, que dia foi esse? Não preciso dizer, não preciso dessas precisões, ok? Vamos lá.
Para isso são utilizadas expressões genéricas a fim de citar, de situar o leitor, né? Você vai apenas situar o leitor. Essa informação é necessária, certo? Né? Quanto ao tempo da narrativa, eu posso dizer, era uma vez, certo dia, né? A gente utiliza muito isso, né? Era uma vez. Eu já até falo para meus alunos, para evitar já era uma vez, está tão batido, usar outras coisas, né? Era uma vez, numa terra distante, né? Numa terra longínqua, começar a criar outros elementos, outras expressões narrativas relacionadas ao tempo, né? Para localizar o leitor. E aqui eu estou querendo usar uma expressão narrativa relacionada ao lugar, para localizar, para situar o meu leitor em relação ao lugar que ocorreu essa narrativa, né? No espaço, onde foi que ocorreu essa narrativa? Então eu boto assim, em um reino distante, no meio de uma floresta. Veja, eu não preciso dizer qual é a floresta. Eu não preciso dizer qual é o reino que isso aconteceu. Isso é irrelevante, não precisa dessa informação, certo? Não é relevante para o meu, não é importante para o meu leitor saber dessa informação com precisão, tá certo? Em um reino distante é o suficiente que foi num reino e que ele é distante. Em meio de uma floresta significa dentro de uma floresta existe uma casa. Que casa, que floresta, não importa, percebe? Mas eu tenho que localizar o meu leitor, eu tenho que situar ele em relação a onde que está ocorrendo e quando que ocorreu, tá certo? Pessoal, o tempo verbal também é uma coisa que a gente já aprendeu que é muito importante dentro de uma narrativa, tá certo? Normalmente os contos, né, em geral, são escritos com o verbo no passado, para localizar essas sequências que ocorreram os fatos, que normalmente são no passado, são no pretérito perfeito, que é aquele passado perfeito. Então, o conto, quando a gente vai contar uma coisa, uma história, com certeza essa história já aconteceu, não é verdade? Então a gente usa muito o pretérito perfeito, né? O passado perfeito, que aquela história já aconteceu. Eu estou afirmando, eu estou contando essa história para vocês, tá certo? Então ela já aconteceu. Mas eu também posso usar, olha só, tempo verbais diferentes, porque vai possibilitar, além da descrição do que ocorreu no passado, o ponto vai caracterizar o ponto de vista do narrador. Né? O ponto de vista onde eu quero chegar em relação ao quê? Aos fatos, aos cenários, ao ambiente, ao expor a sua opinião sobre os personagens. Então, eu trabalho o tempo verbal também para me ajudar nesse sentido dentro do meu texto, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver como é que isso funciona aqui. Quando eu falo, eu peguei aqui o conto aqui do Papo de Bola. Ó, o mundo era um mundo mesmo, grande, toda a vida. Para quem se acostumara com um mundo que cabia numa caixa, cada coisa se revestia de uma novidade sem fim. Achou linda a decoração da rua, cheia de brilhos. Uma vez que jamais vira árvores sem enfeites, achou que todas já nasciam daquele jeito. Estranhou o movimento frenético da rua, com tanta gente, e carro, e sacolas, e lojas, a ponto de ficar tonta. Girou sobre si mesma e pelo caminho, com muito cuidado, se não era pisada na certa. Pessoal, aqui é o conto, que é um conto maravilhoso, Papo de Bola, né? Que vocês vão conhecer. E ele traz para a gente alguns verbos que estão no passado. Pode ser passado perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. Verdade? Então, olha lá. O passado perfeito apresenta uma ação, vamos só relembrar, certo? O passado perfeito apresenta uma ação acabada e dá a ideia de progressão dos acontecimentos no tempo. Então, o passado é perfeito, aquele passado realmente aconteceu, olha só, não tem dúvida de que ele aconteceu. E dá uma ideia de progressão dos acontecimentos no tempo, ele traz essa ideia para a gente. Então, vamos lá. Ó, achou linda a decoração da rua. Tem dúvida aqui? Não, ela achou linda, não acha mais, ela achou, está no passado, achou linda a decoração da rua, não é verdade? Ó, estranhou o movimento frenético da rua, girou, estranhou, achou, girou. Né? Eu estou trabalhando o quê? Meu pretérito perfeito, eu estou trazendo uma situação que aconteceu, não é verdade? Agora, eu vou trabalhar o pretérito imperfeito. Por quê? Porque
porque vai trazer marca. Ele vai marcar as ações rotineiras no passado, que aconteceram no passado, na verdade, e é utilizado como o quê? Pano de fundo ou cenário. Olha só como é que eu posso utilizar o meu pretérito imperfeito nesse sentido. A gente já está aprendendo isso, não é verdade? Olha lá como é que fica isso. Ó. Vamos começar a reconhecer isso dentro de um texto, né, para assimilar melhor. O mundo era um mundo mesmo. Olha, com um mundo que cabia numa caixa. Cada coisa se revestia de uma novidade sem fim. Veja, que traz aquela ideia de continuidade, de coisas que aconteceram, né? Dando aquela ideia de continuidade, a ideia de que não acabou. Ele era o mundo mesmo. Olha, ele era o mundo, era um mundo mesmo, não é verdade? Um mundo que cabia numa caixa. Veja isso, gente. E a coisa que se revestia de uma novidade sem fim. Eu não falei que se revestiu e acabou. Não, eu disse que cada coisa se revestia ou ainda se reveste ainda de uma novidade sem fim. Então eu trago um tempo que ele me dá a sensação de que continuidade. Ele não findou, ele não finalizou lá, certo? E aqui o pretérito mais que perfeito, eu vou trazer ele no meu texto para marcar ações em um passado anterior ao da minha narrativa. Então, o mais que perfeito, ele tem essa característica, ele é mais que o perfeito. Eu não disse que o pretérito perfeito, o passado perfeito, é um passado que ele é perfeito. Ele finalizou ali. Beleza, agora eu tenho um mais que perfeito, ou seja, ele é depois desse aí. Desculpa, ele é antes desse que é perfeito. Né? Ele marca ações em um passado anterior ao da narrativa, né? Ó, para quem se acostumara com o mundo, ó, eu poderia dizer para quem se acostumou, mas não é anterior, é se acostumara com o mundo, né? Olha aqui, uma vez que jamais vira árvore sem enfeite, ele jamais tinha visto, na verdade, árvore sem enfeites. Então, uma coisa que ele ainda não viu, entendeu? Ele jamais vira, então ele ainda vai ver. Veja que esse passado ainda não aconteceu, ele está antes daquele que vai acontecer, que é o passado perfeito. Então, uma vez que jamais vira, né? Tá aqui, ó, uma vez que jamais vira, árvores sem enfeites. Então, ele não tinha visto ainda árvores jamais vira árvores sem enfeites. Ele sempre viu o quê? No passado? Árvores com enfeite. Ele sempre viu, viu ao verbo, viu árvores com enfeite. Né? Ele sempre vira, então, uma vez que ele jamais vira uma árvore com enfeite, então ele jamais viu. Então, ou seja, é um pretérito que ainda vai, o mais que perfeito, né? Ele está acima, ele está antes do pretérito perfeito, antes do passado perfeito. Então ele ainda não viu, né? Ele ainda vai ver aquilo acontecer, mas não tem nada a ver com o futuro, eu estou falando de passado, pessoal, certo? Ele jamais vira, então até aquele instante ele não tinha visto, agora ele viu, certo? Isso aqui, pessoal, para vocês entenderem que o tempo verbal dentro do conto, ele existe e ele é muito importante, porque ele traz características bem interessantes para a gente conhecer melhor os fatos e como eles ocorreram na narrativa, tá certo? Então, eu quero que vocês comecem a sensibilizar isso, comecem a perceber isso, essa ocorrência do tempo verbal. Quando vocês forem escrever, normalmente, quando vocês escrevem um texto, vocês fazem isso de forma automática e acaba misturando um pouco os tempos e não percebe, né, que de repente misturou não com a intenção da necessidade daquela mistura para mostrar uma determinada coisa, certo? Às vezes você mistura porque você ainda não tem consciência de como utilizar. Pois a partir de agora a gente vai começar a ter consciência de como a gente utiliza o nosso tempo verbal, né, para se referir ao passado. Veja que eu tenho três tempos verbais aqui que se referem ao passado. A um passado perfeito, a um passado que já aconteceu, sem sombra de dúvida. Eu tenho aqui um passado imperfeito. É um passado imperfeito porque ele não finalizou. Ele está dando continuidade aí. É uma ação que eu já fiz no passado e que eu posso continuar fazendo essa ação, certo? E o mais que perfeito, que é aquela ação que está anterior à minha ação do passado, né? Uma ação que eu ainda vou fazer,
ainda vai acontecer a ação do passado, né? Mas ele está antes dessa ação. Bem interessante, não é isso? Pessoal, e aí agora a gente vai resumir as características desse conto maravilhoso, nosso conto místico. Vamos lá, quais são as características dele? Que a gente falou até então. É uma narrativa ficcional breve? É. Ele é ficção, na verdade, não traz realidade. Estamos falando de ficção, de fantasia, do místico, do inventado, ok? Não tem realidade. E é breve? É, todo conto é breve, na verdade. Apresenta introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho? Apresenta. Por quê, pessoal? É uma narrativa. Eu tenho que introduzir, eu tenho que desenvolver aí um problema, né? Verdade? E tenho que trabalhar o clímax desse problema, né? O auge desse conflito, e depois eu faço um desfecho e finalizo. Na verdade, a gente já viu como isso funciona. Há fatos ou seres sobrenaturais? Tem que ter, né, pessoal? E aceito como normais pelos personagens. Sim, porque os personagens são desse período místico, são místicos, o mundo é místico, tudo é mágico. Então, como é que eles não vão aceitar como normal? Né? Lógico que para eles tudo isso é normal, não existe nada diferente disso. Né? Existem personagens caracterizados de maneira breve ou genérica? Sim, eu posso caracterizar meu personagem de maneira breve, sem aprofundar muito, né, a característica dele, mas eu posso também fazer de forma genérica, né, trabalhar em cima daquela característica dele de forma genérica, né, misturando ele com algum elemento assim bem característico, né, e, por exemplo, né, trazer uma ideia de um personagem misturado com um lobo, com alguma coisa que remete a essa ideia do feroz, do violento, não sei o que, caracterizar bem esse personagem, né? Há um personagem que é protagonista e antagonista? Sim, a gente já viu isso, né? A gente tem que trazer um personagem principal, né? Pode ser um, pode ser vários, né? Os que são principais, né? Que são meus protagonistas, que é onde eu vou desenvolver, onde ele vai viver toda aquela história que eu vou conflitar, né? E eu tenho que ter um antagonista para atrapalhar a vida dele, para transformar a vida dele numa loucura, que atrapalhe, que dificulte ele chegar no objetivo dele. Na verdade, tem que ter um antagonista, sempre tem que ter. Pode ser vários, pode ter. No conto, eu não preciso não ter necessariamente, no conto maravilhoso, um protagonista só. Eu posso ter 2 ou 3, ou um grupinho de personagens que eu criei, que são os protagonistas. Então, eles são principais até o fim, né? E eu tenho um antagonista que também pode ser um grupinho, pode ser um comandante, um personagem só, que pode ser um antagonista que vai atrapalhar a vida desses caras aí, certo? O protagonista segue sua trajetória e vence todos os obstáculos. Normalmente é isso, né? O que acontece? O protagonista ele vence, ele traça na sua trajetória, ele vence todos os obstáculos que o antagonista colocou, né? No final ele consegue tudo isso. Normalmente é assim. O ambiente e o tempo são caracterizados de modo genérico e impreciso? Sim, pessoal. Lembra que eu falei? Tanto o ambiente, tanto o espaço como o tempo tem que ser caracterizado de forma imprecisa, normalmente, tá certo? Normalmente é uma característica. Eu não preciso dizer aonde que ocorreu, nem o tempo que ocorreu de forma exata, precisa. Ok? A gente já viu isso bem, ficou bem claro isso. Se tiver dúvida ainda, volta um pouquinho nesses slides aí. O conto inicia com uma fórmula genérica. Há muitos e muitos anos que situa o leitor em relação à época que a história se passa. A gente também já viu isso, né? Quando eu boto há muitos e muitos anos, eu estou situando o meu leitor em relação ao espaço, né? Desculpa, em relação ao tempo que se passa essa história, quando que ocorreu essa história. Não preciso ser preciso, ele precisa saber o quê? Que foi há muito e muito tempo. Há um narrador que conta a história em terceira pessoa, ou seja, trata-se de um narrador observador. Pessoal, no momento que conta uma história no conto maravilhoso, é um narrador observador. Ele não é um personagem, ele não participa da história, mas ele observa e conta pra gente como que ocorreu aquela história. Então, se ele observa e conta pra gente sem se envolver, ele é apenas um narrador observador. Então, ele está na terceira pessoa, que eu já falei. Né? Quando a gente está trabalhando o narrador na terceira pessoa, ou a gente está falando de alguém ou de alguma coisa.
Então, eu estou falando dos personagens como narrador, eu conto como são os personagens, conto com o que eles estão vivendo, na verdade, eu conto a história, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham percebido o quanto que é interessante o conto maravilhoso, percebido a diferença do conto maravilhoso para o conto o conto fantástico, né, que a gente falou. Perceba a diferença de um do outro, né, para não errar, né, no futuro aí, saber a diferença, né, agora, aprender. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado ainda mais a conscientizar o que é um conto e os tipos de contos que existem. Nós vamos trabalhar o maravilhoso, mas a gente sabe que tem vários outros bem interessantes também, só que o maravilhoso é bem fantástico, maravilhoso são um dos mais queridinhos, né, da gente. A gente gosta muito, na verdade, quem não gosta de Harry Potter, né? Quem não gostou de ver O Senhor dos Anéis, é verdade, Nárnia, a gente gosta bastante, né, pessoal? Vamos aproveitar então, né? Vamos virar contista e fazer bastante atividade, né? Desenvolver isso dentro da gente, sentir o que é ser um contista, né? E trabalhar a nossa própria história, né? Quero ver vocês trabalhando a própria história de vocês. Viu? Crie uma história bem bacana. Então, pessoal, aproveita, faça essa atividade. Se tiver dúvida, volta no vídeo. Aproveita que é vídeo, dá para voltar. Ficou alguma dúvida? Olhem de novo direitinho onde ficou essa dúvida para tirar. A gente já trabalhou bastante no vídeo anterior o que é conto, qual a característica do conto, e agora a gente está trabalhando os específicos, né? No caso nosso agora vai ser o conto maravilhoso. Vamos trabalhar e aprofundar o conto maravilhoso, as características de um conto maravilhoso, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, viu? Obrigada.